Shalom, eu sou Marcelo e nós somos peregrinos na Terra e estamos mais uma vez voltando, né? Aí depois de um tempo aí o canal parado sem ter gravado nenhum vídeo, estamos voltando aí depois dessa pausa aí. Estivemos um pouco atarefados nesse tempo e tentaremos agora voltar com os nossos vídeos, né? E eu fui muito tocado, né, para falar sobre um tema que nós temos estudado, temos voltado, né, nos voltado para as raízes da fé, temos nos procurado nos aperfeiçoar, no conhecimento da palavra dentro dos originais, dentro da raiz judaica, dentro do conceito original da escritura. E temos estudado a Paraxá, seguindo o ciclo anual, né, assim como os judeus fazem, e obedecendo ali, seguindo a Torá, o estudo das porções, das Paraxás, das porções da Torá, né? E essa semana que passou, nós estivemos estudando sobre a Paraxá Vayet Hanan, né? E supliquei, está registrado lá em Deuteronômio, capítulo 3, verso 23 ao capítulo 7, verso 11, né? Deuteronômio, Devarim, né? Em hebraico. Essa porção tem uma informação muito interessante para as nossas vidas como servos do Altíssimo, como servos de Deus, como servos, seguidores de Yeshua. Essa porção ela traz algo muito importante para a nossa vida e algo que se vê muito por aí nos meios cristãos, nos meios evangélicos, as pessoas falando algumas coisas, e eu quero trazer isso aí para você nesse vídeo, para que você possa estar tendo entendimento disso aí, tá bom? E eu já quero pedir a você, se você gostar desse vídeo, você possa estar aí curtindo, compartilhando aí, aperta o seu like aí, que é sempre muito importante pra gente, tá bom? E aí, vamos lá, Deuteronômio capítulo 3, verso 23, lerei até o verso 29, para a gente ter uma noção geral aí do que está acontecendo, para que a gente possa poder então dar entendimento nisso que eu quero falar, sobre a súplica, né? Tanto é que o nome da porção é exatamente esse, Vayet Hanan em hebraico, e eu supliquei. Tá? E o texto começa dizendo assim: e supliquei a Adonai Elohim, tu já começaste a revelar tua grandeza a teu servo, e a tua mão forte. Pois que outro Deus existe no céu ou sobre a terra capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor, permita-me atravessar e ver a boa terra, do outro lado do Jordão, essa bela região montanhosa do Líbano. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês, e ele não me ouviu. Adonai me disse: chega, não me diga mais nada a respeito deste assunto. Suba ao cume do Pisga e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará este Jordão. Todavia, comissione Josué, encoraje-o, fortaleça-o, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Então, permanecemos no vale de Beit Peor. Podemos ver, o livro de Deuteronômio, ele é uma recontagem pelos olhos, pelas palavras de Moisés, a respeito do que aconteceu em Êxodo, em Levítico e em Números. Se você for pesquisar junto com a tradição judaica, junto com os judeus, você vai entender que o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, ele é uma releitura da Torá, tá bom? E aí, quando você começa a ler desde o capítulo 1, você vai ver que Moisés ele vai relatando para o povo tudo o que foi acontecendo. E aqui ele está relatando o episódio em que lá no final de Números Deus fala para ele assim: olha, você não herdará a terra, você não ultrapassará este Jordão, você não pisará a terra, apenas você a verá. E o texto está dizendo para nós que ele suplicou a Deus.
ele clamou ao Senhor pela oportunidade de poder entrar na terra, pela oportunidade de poder pisar na terra que tanto ele sonhou. Desde muito tempo ele tem sonhado, ele falava para as pessoas, falava para o povo que Deus ia nos levar, ia dar para eles uma terra que mana leite e mel, mas agora ele não ia poder entrar, agora ele não ia poder pisar, isso tudo por causa de erro dele mesmo, que foi levado por causa do povo de Israel. A forma que o povo de Israel vivia, o que eles estavam fazendo, algumas pessoas no povo de Israel, óbvio que não eram todas, sempre, a gente não pode generalizar, não é verdade? Algumas pessoas ali fizeram com que ele perdesse a paciência, a calma, a tranquilidade de um homem pacífico como ele era. Ele passou a fazer uma coisa que desagradou a Deus. Era para ele ter, no episódio de Meribá, era para ele ter falado a rocha, e ele desobedeceu a Deus e tocou, bateu naquela rocha para que ela pudesse dar água. E aí nós podemos entender ali, Deus fala no texto muito claramente que Deus não gostou do que Moisés fez. A forma como ele fez tirou a honra de Deus e trouxe para o próprio Moisés. Por causa da desobediência dele, ele não ia pisar na terra. Assim como aquelas pessoas que profanaram, que falaram mal contra a terra, que fizeram com que o povo chorasse e tivesse medo de entrar na terra 40 anos atrás. Agora, Moisés também não poderia entrar. E ele estava relatando isso para o povo. Olha, por causa de vocês eu não posso entrar na terra, mas eu clamei a Deus e ele não me permitiu. Ele disse: basta, não me fale mais nisso. Então nós vemos Moisés dizendo que ele clama, que ele busca, e a própria palavra em hebraico vai dizer para nós, Vait Hanan El Adonai Bait Ariv Lemor. Ou seja, e eu supliquei a Adonai naquele tempo, dizendo, ele estava falando isso, olha, eu supliquei. E hoje em dia nós vemos as pessoas, nós vemos o povo fazendo tantas coisas, né, que não agrada a Deus. Nós vemos o povo fazendo orações, determinando. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Eu dei essa aula esta semana e eu quero falar sobre suplicar ou determinar. O que isso tem a ver? Por que Moisés clamava? Por que Moisés clamou a Deus? E eu quero conversar sobre isso com vocês. Né? Com vistas na reação de Moisés e para a realidade dele, podemos tentar trazer essa perspectiva para o nosso tempo, para a nossa vivência, para o que nós vemos hoje acontecer nas igrejas, nas comunidades. Né? Atualmente as pessoas estão muito focadas em ter do que em ser. As pessoas estão muito focadas no ter de Deus, porque Deus pode dar, porque Deus pode fazer por você. As pessoas não estão focadas em ser servos de Deus. As pessoas não estão focadas em ser uma bênção para as pessoas. Nós vemos que quando Deus chama Abraão, ele fala, ó, sê tu uma bênção. Para nós sermos uma bênção. Yeshua fala que nós deveríamos ser luz do mundo. Né? Nós deveríamos ser o sal da terra. Nós temos que ser alguma coisa que Deus deseja de nós e não apenas ter de Deus. E as pessoas têm focado no ter do que em ser. Mas Moisés demonstra algo diferente. Moisés demonstra ter contato com o Eterno de forma íntima, reconhecendo sua grandeza, o seu poderio, e ainda assim ele age de forma humilde, como um bom servo pode fazer. Eu quero falar para você, dar uma pausa aqui, eu quero falar para você que esse estudo está lá no nosso blog, Sou Peregrino na Terra. Você pode, .blogspot.com, você pode estar lá, consultando lá esse estudo que eu estou falando para você aqui, está de forma completa, em texto, lá no blog Sou Peregrino na Terra. E também, né, você pode estar compartilhando esse vídeo que você vai estar assistindo aí. Vamos continuar aqui, tá bom? Entretanto, não é assim que se tem agido na atualidade, porque as pessoas estão mais preocupadas em ter o que Deus pode dar do que em ser o que Ele deseja de nós. As pessoas não têm intimidade com o Senhor, mas anseiam pelo que Ele pode dar. E é isso que tem acontecido, meus irmãos. As pessoas estão querendo mais de Deus, não estão querendo ser mais para Deus. Né? O culto hoje em dia
É um culto somente de busca. Você vai para a igreja, você vai para o culto, você vai cultuar a Deus, seja na sinagoga, seja numa congregação judaico-messiânica, seja numa igreja evangélica. Muitas pessoas têm ido simplesmente para buscar de Deus e não para ser algo para Deus, porque Deus deseja que nós sejamos algo. Deus deseja que nós sejamos a transformação para este mundo. Deus deseja que nós sejamos a diferença para este mundo. Foi para isso que ele enviou Yeshua HaMashiach, para que ele pudesse, através do sangue dele, nos purificar, nos tornar puros, nos tornar habilitados para praticar a tua Torá, a sua palavra, e vivermos de forma a restaurar esta sociedade. É isso que Deus deseja de nós. Mas as pessoas não têm buscado isso. As pessoas têm buscado somente o ter de Deus. Então você vai para a igreja para receber de Deus, para buscar cura, para buscar bênçãos materiais, para buscar restituição de relacionamento. Você vai para a igreja para receber para você. Você não vai para cultuar. Antigamente as pessoas iam para o templo para entregar o seu culto a Deus, para entregar a sua oferta a Deus. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas estão indo para os cultos para receber. Só querem receber, não querem entregar. Só querem receber de Deus, não querem se doar. Então elas não têm intimidade com o Senhor, mas elas anseiam pelo que Deus pode dar. E com isso, os teólogos fizeram o quê? Eles criaram, e colocaram Deus numa caixa. Deus só pode agir desta forma. A gente coloca Deus aqui porque Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas, ele age desse jeito. A gente fala que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, mas a própria teologia estabelece, olha, Deus só pode agir assim, Deus só vai agir desse jeito. E aí a gente fala para ele, olha, a gente determina, Senhor, eu determino que tu fazes isso na minha vida. Eu determino isso na minha vida em nome de Jesus. Só que não é assim que a palavra tem mostrado para nós. Não é assim que nós vemos o que o próprio Moisés está fazendo aqui nesse texto que nós estamos vendo aqui. Não é dessa forma que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas definem para mim e para você o que Deus deseja de nós. Nós não temos que determinar nada para Deus, nós temos que suplicar. A nossa posição sempre precisa ser de súplica. Então, o texto que eu escrevi continua dizendo para nós aqui, por esse motivo, porque as pessoas colocam Deus numa caixa, dizendo o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, por esse motivo, as pessoas acham-se em condições de mandar no que o Eterno deve fazer. Por quê? Por elas mesmas, O que o Eterno deve fazer por elas mesmas. E aí elas determinam que o Eterno faça isso ou aquilo, e na hora em que eles querem. E tudo isso é em nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica e Deus fosse um gênio da lâmpada, aonde se fala o nome de Jesus e tudo que você quer acontece. E não é assim. O próprio Jesus, o próprio Yeshua ensinou, se nós pedirmos alguma coisa e for segundo a vontade de Deus, em nome dele, isso se faria. Precisa estar na vontade de Deus. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa estar alinhado com a vontade de Deus, porque se não estiver alinhado com a vontade de Deus, ele pode dizer um não para você. Você está preparado para receber um não de Deus? Você está preparado para receber talvez de Deus? Você está preparado para receber um espere de Deus? Ou você só está preparado para receber um sim de Deus? Muitas vezes o nosso Pai nos dá não. O nosso Pai pode nos dar talvez, ou agora não. E aí, o que acontece? Quando Deus fala para nós não, nós nos decepcionamos. As pessoas se decepcionam, abandonam a Deus, deixam a congregação de lado, deixam os irmãos para trás. Por quê? Porque recebeu um não de Deus. Eu já tive a oportunidade de conversar com um ateu. O ateu entrou nas minhas redes sociais e veio me questionar, até que de tanto conversar comigo e me questionando, me falando sobre Deus, que Deus não existe, aquela coisa toda, eu acabei descobrindo dele que ele era um afastado, que ele era um desviado da presença de Deus, porque Deus tinha negado algo para ele tinha pedido algo tinha acontecido na vida dele, e isso tinha feito com que ele se afastasse de Deus, porque ele recebeu um não.
E muitas vezes é isso que tem acontecido com algumas pessoas. Algumas pessoas têm se decepcionado, algumas pessoas têm ficado para baixo porque recebem não de Deus. Mas sabe por que isso? A culpa são dos teólogos, a culpa dos pregadores, que dizem que você pode receber tudo, que você como servo de Deus tem direito a tudo de Deus. Você pode determinar porque Deus vai fazer. A situação, você pode determinar que a situação gere na sua vida alguma coisa. Mas esses teólogos esquecem que todas as coisas estão diante da mão de Deus. Todas as coisas estão na mão do Criador. Todas as coisas estão na mão daquele que fez todas as coisas. E é Ele quem determina, é Ele quem entrega, é Ele quem libera, é Ele quem dá a bênção. Nós não podemos determinar nada. E as Escrituras vão dizer para nós alguma coisa a respeito disso. Então, essas pessoas determinam que o Eterno faça isso ou aquilo e na hora em que eles querem. E com isso, usando o nome de Jesus. Como se o Pai fosse subordinado ao Filho ou se o nome de Yeshua fosse uma palavra mágica, como eu já disse, para se conseguir alguma coisa de Deus. Como servos de Adonai, nós pertencemos a um reino e é isso que você tem que entender. Nós somos servos de Adonai e pertencemos a um reino. Este reino tem um rei instituído, que é Yeshua HaMashiach, o regente de todo o universo. E esse reino tem suas leis que foram estabelecidas pelo Criador. Yeshua HaMashiach, ele é o rei que reina, ele é o rei estabelecido pelo Pai, estabelecido por Deus, pelo Supremo Criador de todas as coisas. E ele tem reinado e ele reinará ainda durante muito tempo, por toda a eternidade. Este reino está nas mãos dele. É importante que você entenda que você não pode determinar nada para Deus. É importante que você entenda que nós temos que estar em posição de súplica. Vamos olhar um texto da palavra do Senhor que vai mostrar para nós a respeito de que outras pessoas, assim como Moisés, suplicaram e não determinaram que Deus fizesse alguma coisa. Você pode olhar lá em 2 Samuel capítulo 12, você vai ver a história de Davi. Quando Davi, você conhece a história, ele pega Batseba, a esposa de Urias, coabita com ela e essa mulher acaba tendo um filho. Ele determina a morte de Urias e Deus manda o profeta Natã ir até ele e conta aquela parábola da cordeirinha. Davi fica irado quando descobre que alguém fez uma coisa dessa. Quem poderia pegar uma única cordeirinha de um homem? E o profeta Natã olha para ele e fala assim: este homem és tu, ó rei. E Davi fica chateado, fica triste, angustiado pelo que aconteceu, mas Deus fala para ele que ele está perdoado, mas as consequências ficariam na vida dele, na família dele. A família dele não sairia espada no meio da família dele, e aquela criança que ele teve com a mulher de Urias iria morrer. Então Davi faz o que? Davi suplica, Davi jejua, fica muitos dias jejuando, esperando que aquela criança possa viver, buscando em Deus o retorno, a revogação daquele decreto da morte da criança. Mas ao fim de 7 dias aquela criança morre e Davi se levanta, toma o seu banho, unge sua cabeça, bota uma roupa, vai ao templo, adora a Deus, entrega a sua oferta a Deus, seu sacrifício a Deus, volta para casa, pede pão e come pão. E as pessoas, os servos, não conseguem entender por que Davi fez aquilo. Como é que enquanto a criança estava viva, ele jejuava, mas agora que a criança morreu, ele vai comer? Como era isso? Então ele explica que enquanto a criança estava viva, Deus podia revogar o decreto através das súplicas dele. Só que agora que a criança estava morta, não tinha mais o que suplicar. Ou seja, Davi suplicou, Davi buscou, ouviu um não de Deus, e isso não fez com que ele deixasse de ser servo de Deus. É isso que nós temos que entender. Precisamos entender que para sermos servos de Deus, temos que estar em posição de súplica, batendo na porta todos os dias, e foi isso que Jesus nos ensinou, foi isso que Yeshua nos ensinou: batei, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É importante bater, é importante clamar, é importante suplicar. Essa palavra, Va'it Hanam, ela pode ser suplicar, ela pode ser implorar, ela pode ser rogar.
Nunca determinar. Não existe isso, determinar. Então, quando os teólogos falarem para você que você precisa determinar a bênção na sua vida, repreenda isso em nome de Jesus, porque isso não é uma palavra que vem da Escritura, isso é uma palavra que vem dos homens, isso é uma palavra que vem do interior do homem, do coração do homem, isso é uma palavra que vem da alma, isso é uma palavra que vem da vontade humana, da teologia humana. Ela foge da Escritura, ela foge diante do contexto original da Escritura. Não tem condições disso se manter de pé. Ainda temos outro homem, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 9, vai dizer para nós: 3 vezes roguei ao Senhor, olha a palavra Vayet Hanan, mais uma vez roguei, supliquei, implorei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Temos todo um contexto para o que Paulo estava falando. Paulo estava combatendo algumas pessoas que vinham dizer contra o apostolado dele, que vinham dizer contra a autoridade que ele tinha. Então ele conta aquela história que você conhece, de que ele conhecia um homem que foi até o Pardes, que foi até o jardim, levar ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis a qual ele não podia contar. E ele fala que este homem recebeu um espinho na carne. Ele diz: olha, eu recebi um espinho na carne. Eu recebi um espinho na carne e eu roguei a Deus para que ele pudesse tirar de mim, mas Deus disse para ele: a minha graça te basta. Muitas vezes você tem rogado, muitas vezes você tem clamado e ainda não tem tido resposta. Aguarde, Deus pode estar dizendo para você: a minha graça te basta. A graça do Senhor deve bastar para a sua vida. A graça do Senhor deve bastar para que você possa continuar a caminhar. E quando você fala de graça, muitas pessoas não entendem. Falar de graça não é simplesmente o favor imerecido, como a teologia vai falar. Se você pega a graça desde o Antigo Testamento, desde o que se conhece como Antigo Testamento, você pega a graça na Torá, se você pega a graça nos profetas, esta palavra vai representar misericórdia. A palavra graça é hesed em hebraico, e hesed em hebraico significa misericórdia, é a mesma situação de graça. Ou seja, se você tem a misericórdia de Deus, vamos ler esse texto de Paulo. Olha, Deus fala para ele: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Se você fala do jeito certo, lá do texto hebraico, você fala: olha, a minha misericórdia te basta, a minha misericórdia é suficiente. Irmãos, se você tem a misericórdia de Deus na sua vida, você não precisa de mais nada. Se você tem as misericórdias de Deus repousando sobre o seu lar, se você tem a misericórdia de Deus sobre a sua vida, você não precisa de mais nada. Você simplesmente tem a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, e isso para você é tudo. É como o Salmo vai falar. O Salmo diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. A tradução vai dizer aí nas Bíblias comuns, a maioria das Bíblias vão dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no hebraico não é isso que está escrito. No hebraico é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, se você tem Deus, você já tem tudo, nada te falta. A mesma coisa é se nós termos a graça de Deus, a hesed de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nada nos falta. Não precisamos de mais nada. Não precisamos determinar, não precisamos ordenar que Deus faça alguma coisa para nós, porque nós temos a misericórdia e Ele supre as nossas necessidades. Então, entenda, aprenda com Moisés. Moisés disse que suplicou a Deus para que ele pudesse ver a terra, mas Deus não permitiu, Deus não quis mais fazer isso. A tradição judaica vai dizer que Moisés, ele clamou a Deus pelo menos 515 vezes a respeito disso, e Deus disse: olha, basta, 515 vezes, porque a palavra Vayet Hanan, dentro da numerologia judaica, a palavra Vayet Hanan dá exatamente a palavra 515, e Moisés, a tradição vai dizer que Moisés clamou a Deus diversas vezes, inclusive falando: Senhor, tu podes revogar o decreto. E Deus fala: não posso revogar algo que eu já falei. E a tradição vai dizer que Moisés fala: mas o Senhor, no episódio do bezerro de ouro, o Senhor disse que mataria todo o povo, mas o Senhor revogou. Por que o Senhor vai agir comigo dessa forma agora tão rígida? E Deus fala para Moisés:
Se eu não agir assim com você, as pessoas vão dizer que eu sou um Deus muito rígido. Então eu vou falar com você: não quero mais fazer disso, não quero mais saber disso, eu tenho algo a mais para você. Talvez Deus tenha para você uma outra coisa, talvez Deus tenha para você um outro propósito. A tradição judaica vai dizer que Deus fala para Moisés, né, que não queria mais saber disso porque ele tinha um outro propósito para ele. E talvez este propósito seja mais tarde, quando Yeshua voltar, que o povo ressuscitar, ele guiar o povo que pereceu no deserto até a terra de Israel para reconhecer Yeshua. Talvez você tenha um propósito na sua vida agora, que você está clamando por outra coisa, e Deus está dizendo não, porque eu tenho um propósito para você agora. E talvez também Deus tenha um propósito para você depois, que você nem conhece ainda. Então, siga o propósito de Deus, anseie pelo propósito de Deus. Não tente determinar que Deus faça alguma coisa na sua vida. Se a sua vontade, se o seu sonho, se o seu querer, se o seu desejo estiver alinhado com a vontade de Deus, isso vai acontecer. Então, receba esta palavra em nome de Yeshua HaMashiach na sua vida. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e receba em nome de Yeshua a bênção do Senhor.